Então, boa noite a todos e a todas, sejam todos bem-vindos a esse momento especial de lançamento do ENA Biosul, o Encontro da Agricultura Biodinâmica e Orgânica do Sul, e também da palestra na sequência dos 7 processos sociais. Esta mediação vai estar a cargo da Renata Risotto e do Pedro Maciel, e a palestra vai ser apresentada pela professora Malquíria Machado. Então, sem menos delongas, passamos a palavra à Renata e ao Pedro para fazer a coordenação dos trabalhos. Boa noite. Boa noite. Hoje recebemos a professora Valquíria Machado, consultora, gestora e pesquisadora de arte social, baseada na antroposofia, criadora do modelo dos 7 processos sociais, com mais de 20 anos de atuação na América do Sul e Norte. Esta palestra faz parte das comemorações dos 25 anos da BDSul e lançamento do Encontro de Agricultura Biodinâmica Orgânica do Sul, ENA Biosul, a ser realizado no dia 11 de julho, em Águas Mornas, Santa Catarina, na comunidade de Santa Cruz da Figueira. A metodologia dos 7 processos vem sendo adotada pela atual gestão da BDSul e orientou a construção do ENA Biosul, que nasce com o propósito de promover a integração entre agricultores, pesquisadores e a comunidade, fortalecendo práticas sustentáveis, rede de construção conscientes e o futuro da agricultura no sul do Brasil. O evento que já está com as inscrições abertas. As perguntas para a professora Valquíria podem ser enviadas a qualquer momento pelo chat e serão respondidas no final. Com a palavra, então, a professora Valquíria. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Me sinto honrada, assim, nesse movimento, depois de 25 anos. Muita história deve ter aí para contar, né? Eu sei um pouquinho. A minha história com a biodinâmica é muito curta. Eu fiz a formação, depois de ter feito a formação para administração Waldorf nos Estados Unidos e a formação para trabalhos manuais e artes aplicadas, eu vi que eu precisava me conectar um pouco com a terra. E fui, então, fazer a formação biodinâmica e descobri que, morando em Nova York, num apartamento, sem muita conexão com ninguém que tinha terra, eu acabei não tinha onde praticar. E foi um dos meus grandes não praticados estudos, né, da minha vida. Eu tenho que confessar que me impressionou muito, mas eu não tive a força. E a coisa mais curiosa é que depois a minha filha, lá pelos seus 30 anos, decide fazer, 28 por aí, fazer o mesmo curso, biodinâmica, e ela resolveu criar biodinâmica dentro do nosso apartamento. Ou seja, eu é que não entendi que a coisa é muito maior e muito mais simples, né, de fazer. Mas esse estudo, esse contato com as pessoas, tinham mais de 100 e poucas pessoas nesse curso, né, que eu estava fazendo. Era assim, uma coisa fantástica de pessoas vindo do orgânico para a biodinâmica, vindo de outros lugares, era um movimento, era um burburinho assim, muito bacana que estava acontecendo naquela época, ali naquela região, né, do norte americana, e eu fiquei muito impressionada com tudo, com Pfeiffer, com tudo que aconteceu. E depois perdi contato com a biodinâmica e virei só parte de CSA, fazendo essas coisas mais básicas, né? Sem nenhuma maior compreensão do que é cultivar a terra,
de forma viva, integrada com o humano. E hoje eu sou parte de uma iniciativa que quer e traz no seu coração essa vontade muito grande, a gente chama de Coracer, o nome da iniciativa, para pessoas sêniores, pessoas idosas, viverem em comunidade, né? Uma comunidade co-housing, e um dos nossos grandes sonhos é trazer a biodinâmica lá para não só a recuperação de todo o terreno que está muito triste e solitário, mas também fazer a nossa contribuição lá na região de Imaruí. Então, é uma alegria estar aqui duplamente, aprendendo com vocês e compartilhando um pouco do meu caminho, né, do que a gente fala. Eu entendi que hoje nós vamos tentar preparar o terreno, né? Já houve um primeiro momento que foram perguntas e conversas sobre como entrar e fazer o nosso encontro, não, da Eneobiosul. Difícil para mim dizer tudo isso. E esse resultou numa série de perguntas que culminou na estruturação desse encontro. E essa parte agora é tentando trazer um pouco do que são esses 7 processos dentro de uma organização, para que sirva de subsídio também para as discussões em cada um dos painéis. Se eu não me engano, são 7 painéis que nós vamos ter. Então, eu vou tentar compartilhar, ver se eu conseguir compartilhar assim. Agora eu não vejo vocês, vejo um pouquinho aqui no cantinho. Então, aqui, os 7 processos sociais, eles surgem de uma maneira muito viva, né, a partir da minha própria experiência e observação, que começa muito, muito jovem. Eu nasci no Ceará, e a minha vivência era de seca, que dói no coração, e, ao mesmo tempo, quando chega aquela chuva, aquele verde, e as comunidades e as pessoas têm uma vivência de uma alegria enorme de sair daquela situação. Então, eu vivi sempre o contraste, chuva, não chuva, verde, cinza. Essa foi uma vivência muito forte, e eu estava sempre em fazendas no fim de semana, e a natureza nos criou, vamos dizer assim, no sentido de sempre estar convivendo com ela. Então, hoje eu pensei assim, se eu puder trazer essa compreensão dos 7 processos, explorar um pouquinho no âmbito da associativo e preparar para o encontro, né, que a gente vai ter proximamente. Os 7 processos têm hoje, como ele está constituído no Instituto 7 Processos, ele tem algumas pérolas, algumas práticas que já estão vivendo, algumas por mais de 20 anos e outras são mais novas, mas a gente trabalha com uma gama de aplicações desses 7 processos na vida social, seja na conversação, na forma como a gente conversa, na forma como as relações podem se desgastar e ter que ser renovada, na forma como o Karma e Destino usa, na forma como a gente trata crianças ou pessoas nas terapias, né? A gente chama da ciranda terapêutica para pacientes, e para crianças a gente chama de ciranda pedagógica. E nós temos a parceria criativa, que foi a primeiro dos modelos que surgiu, ele é o mais usado em muitos lugares já, empresas, escolas, comunidades. Então, eu vou explicar um pouquinho como isso tudo se encaixa e ver se a gente consegue conversar e perguntar e maturando a ideia, né, entre nós aqui, a Nebiosul, e a parceria, que eu chamo de parceria criativa. É esse encontrar de pessoas para construir uma comunidade, uma empresa, um grupo, uma família, o que seja, que a gente quer que criar de um ponto de vista de parceiro e não consumidor. E o nosso ponto de partida é o ponto de partida de que todo encontro entre pessoas, seja na escola ou numa associação,
ele começa algo completamente novo. A cada membro da ABDSU que entra, algo muda, mesmo que seja muito pouco. E, aos poucos, a integração desses grupos de pessoas, dessas unidades vivas, que são as fazendas e os sítios, a gente vai compondo e criando uma nova associação. E ela vai passar por crise, porque ela é viva, ela vai se recriar com esse entrar e sair de pessoas, né? Então, o encontro para a gente é muito importante. Numa escola Waldorf, a gente tem esse encontro em que as pessoas convergem todas para um só lugar. Esse é um movimento que a gente vivencia dentro de uma escola. Existe um local, e esse local é o nosso local de encontro. E ali nós trazemos crianças, professores, pais, colaboradores, a comunidade inteira ao redor, e criamos todo um processo de trabalhar juntos, né? E tudo começa, assim, bem simples, com um aperto de mão e uma entrada de uma família nova naquele momento. O que está acontecendo por trás de uma escola, depois eu vou falar da associação, primeiro falar da escola, é que hoje no mundo a lógica do consumo ela tomou conta não só da economia, quanto da vida social, quanto da vida cultural. E dentro de uma escola a gente tem muito esse modelo de serviço no Brasil, onde as pessoas entram como consumidoras do serviço, que eles dizem que é educacional e dizem que paga por ele. Eles têm uma organização e têm coisas que são mensuráveis nessa relação. O contrato é fundamental. O contrato, ele é isso, essa é a regra da escola, é assim que tudo funciona. E a crítica é um sinal de insatisfação do consumidor. Esse é o modelo típico, tradicional. Já dentro de uma comunidade que caminha no sentido de uma parceria, a gente vê que cada pessoa, eu botei stakeholder para ser um nome mais genérico, pai, mãe, colega, todos em volta, fornecedores, tudo, eles são, de alguma forma, direta ou indiretamente, corresponsável pelo processo educativo. Cada pessoa dentro de uma instituição de ensino é corresponsável. E tem um caminho espiritual de autodesenvolvimento que se apresenta na vida naturalmente. Essa organização, como organismo vivo, ela está constantemente em desenvolvimento. E a relação, ela tem que sair dessa vida de contrato, uma relação de confiança, de presença, de encontro real entre pessoas, para criar. E para criar, eu preciso ver que a contribuição de cada um não é necessariamente crítica de verdade, mas é uma forma de dizer, isso não está bom, precisamos melhorar. O sentido de um encontro dentro de uma pedagogia é sempre de como nós podemos fazer melhor para crescer. E aí a gente passa que, eu digo que educar não é entregar um serviço, é sustentar um processo constante de autodesenvolvimento entre todos os participantes, né? Então, aí você tem uma reunião de professores, por exemplo, que eu botei assim mais vocês vão entender por que depois eu botei esse formato, mas é uma reunião em que se busca desenvolver todo aquilo que é necessário para que cada criança, cada ser humano, cada pessoa naquela comunidade possa vir a ser o que ele precisa ser. E como que acontece dentro dentro da economia, principalmente no caso de vocês, que são associações, né? A gente pode, no começo, tem muita gente que diz assim, eu tenho um problema para vender os meus produtos e eu vou me associar. Ou eu quero o selo de qualidade, porque isso vai fazer eu vender melhor. Eu vou me associar para ganhar esse selo. Pode ser uma coisa muito com um caráter de serviço. E quando isso é assim, o associado ele é um consumidor, ele quer resultados mensuráveis, então eu quero que o meu dinheiro valha tanto. Eu não sei como vocês funcionam em detalhes, mas
tem sempre aquela coisa do mensurável. E o que eu ganho com isso, né? Sempre tem essa pergunta no contrato, o que eu ganho? E a insatisfação é a insatisfação de cliente mesmo. Por que vocês não fazem isso? Por que a associação não faz aquilo? Ou seja, a associação é como que algo diferente de mim. Então, a pergunta que vai é diz, por que a associação? Era muito melhor se a associação fizesse isso, isso, isso. O que a gente quer é mover para um modelo de parceria, um modelo em que, por que nós fazemos assim, o que nós precisamos fazer para chegar a um lugar de transformação coletiva, onde tudo que a gente trabalha cria o espaço para o nosso futuro, e o futuro da humanidade, porque no caso de uma associação biodinâmica orgânica, nós estamos lidando com a cura da terra, não só a questão do alimento em si, mas aquilo tudo precisa se fazer para que o organismo vivo, mini unidades, né, cada um dos seus sítios, mas esse organismo vivo que é a terra, ele tenha futuro, ele se regenere, ele se recupere, ele mostre para a gente esse caminho de vida, que a gente veio para cá para isso, né? E essa relação de confiança, ela exige a presença, ela exige o encontro real entre nós que fazemos parte de uma associação. E o único jeito que a gente vai conseguir transformar é se as opiniões não sejam vistas como críticas, mas como contribuição ao crescimento coletivo. Tudo pode ser melhorado, tudo pode ser transformado. Vocês sabem melhor do que ninguém. A safra desse ano não foi boa, mas eu vou fazer isso para a próxima safra ser melhor, né? Eu vou fazer isso para melhorar a minha relação com quem consome aquilo que eu produzo, por exemplo. Então, a proposta da parceria criativa é justamente conseguir mover, ao compreender como se atua, para esse caminho de parceria e não de clientela, de cliente, né? Eu não sei se eu estou indo muito rápido. Tá boa a minha velocidade? Obrigada, João. Então, a gente olhando aqui e vê, assim, se esse grande encontro, e eu coloquei todo mundo sentado, porque eu queria colocar 30 pessoas aqui nessa roda, senão não dava, ficava cadeirinha, eu queria uma roda, então eu sentei todo mundo no chão. Mas então, a gente tem fases em que essa relação da associação se faz com os indivíduos, ele começa com o encontro humano, o encontro mesmo, de chegar na associação e começar esse trabalho. Depois tem que se criar alguma forma de vínculo, e interesse pela associação, interesse pelo produtor, interesse pelo consumidor, interesse por toda a cadeia, né? A agricultura tem uma cadeia enorme de participantes, né? Ela não está só, tem a semente, tem a terra, tem os equipamentos, tem um universo incrível. Então, esse vínculo ele tem que ser despertado. Se a gente não tiver vínculo, não vai, a coisa não vai. Sem o interesse de ajudar um ao outro, desse trabalho da ajuda mútua, dificilmente a gente consegue transpor e crescer, né? Uma outra fase da pessoa que entra dentro da associação é a fase de inserção. É a fase, eu coloquei aqui nesse cantinho, tá? Depois eu vou fazer maior. É uma fase de inserção, a fase de incluir essa pessoa, dela aprender a fazer o dia a dia, e vendo que nem tudo é perfeito, aquela vontade no começo, eu vou fazer isso, vai resolver todos os meus problemas entrando na associação. E aí eu chego lá e vejo que vou aprendendo, vou me ligando, e vejo que, puxa, tem muito trabalho para fazer, tanto de bom quanto de melhora, né? E eu tenho que escolher aqui me comprometer com ela. Quando eu chego no nível do compromisso, aí sim eu tenho uma virada de chave. Aí sim a coisa melhora, porque aí eu vou querer praticar, eu vou querer transpor os muros da fazenda e chegar num campo em que a gente se une de várias unidades em uma só, é como se fôssemos uma
apesar de sermos muitas, e podemos entrar dentro de um congresso como esse como co-criadores, como aqueles que vão plantar a semente do futuro mais conscientemente, né? Então, como acontece esse processo? Esse processo a gente chama de integração ou de parceria, que começa com o encontro, a vinculação, a inserção, o aprofundamento e conhecimento, e aí eu digo, eu vou ficar nessa associação ou não. E na hora que eu consigo, conscientemente, ficar e tomar para mim a tarefa de ser esse caminho de um só, aí que acontece o comprometimento verdadeiro. Entrar e assinar um contrato não é um comprometimento, é um começo. Criar vínculo é aprender, é começar a conhecer e aprender. Fazer, aprofundar, se inserir no processo completamente, para que eu seja um membro efetivo, acontece depois de um tempo, onde eu faço uma verdadeira escolha. É aqui, não é perfeito, mas eu vou participar, eu vou melhorar, eu sou leal ao nosso objetivo enquanto grupo. E aí eu posso atuar amplamente, porque isso muda a característica no nosso trabalho. E, nesse ponto, cocriação é um fato. Então, o que a gente vai tentar no Congresso é passar por essas fases em um momento. A gente já fez encontros, já consultou, uma série de coisas eu vou explicar depois. E se encontrar aqui para pensar esse futuro, se comprometer com ele, e aí desenvolver essa capacidade de melhorar, ampliar e cocriar dentro desse coletivo que é o nosso, né? A pergunta que vem, aparece, diz assim, puxa, mas isso vem de onde? De onde que vem esse tal desses 7 processos? Então, eu vou explicar, assim, bem rapidamente, que a ideia aqui é os fundamentos, né, só de dar a base de entendimento, nós vamos praticar juntos isso aí por muito tempo, mas os 7 processos vitais, eles são como que, o Dolph Steiner diz que só tem 7, e perguntaram para ele, mais 7? Ele disse, sim, são 7, e não mais que 7. Eles são processos que sustentam a vida. A vida do ser humano é sustentada por esses 7 processos vitais. Eles são parte dessa conexão do etérico que a gente tem, e no começo, uma criança pequena, por exemplo, ela usa todos esses processos para formar os seus órgãos internos. Todos os processos estão a serviço da formação dos órgãos das crianças. Quando ele chega por volta de 7 anos, o corpo etérico se emancipa um pouco, ele nasce e emancipa, e as forças vão para o aprender. Por isso que a gente não ensina a ler, por exemplo, antes, porque as forças etéricas não estão disponíveis, elas precisam estar conectadas com o desenvolvimento dos órgãos das crianças. Depois dos 7 anos, a gente já pode usar essas forças que estão disponíveis para o aprender. E aí começa todo esse caminho dos 7 aos 14 anos, em que isso vai acontecendo. E aos poucos, é como se você estivesse saindo você está num lago até aqui, de água, e você vai saindo do lago, saindo do lago, saindo do lago, e essas forças estão ficando cada vez mais disponíveis para o ser humano. Até que a gente chega por volta dos 21 anos, e essas forças não mais formam o corpo, não mais estão crescendo. Essas forças, elas podem ser dedicadas à aprendizagem do ser adulto. E eu aqui posso dominar e trabalhar com essas forças. Então, essa emancipação vem, e a gente vê aqui que esses processos, eles são o que trazem a vida. Primeiro, o grande processo é a respiração. No momento em que a gente nasce, naquele microsegundo de nascimento, que eu tive a honra de ver minha neta nascer, e foi uma coisa impactante para mim, porque naquele segundo que nasce aquela criança, no caso, ela era uma criança branca, né? Criança branca sem cor, branca, branca. Um segundo depois, um microsegundo, enche o corpo inteiro,
ela respira, ela chora, e aquela cor, né, ela fica, a cor aparece, né, os movimentos, os gestos, tudo acontece a partir daquela primeira respiração. E até o fim da vida, nós vamos estar respirando, é o momento mais social, eu acredito, do ser humano, quando ele entra nesse mundo vindo do mundo das estrelas, e ele entra e ele respira, e ele diz: aqui eu estou com o mundo, aqui o mundo me recebe, aqui eu troco. A todos os momentos, a minha codependência é uma só. Eu, a natureza e os outros seres humanos, respirando juntos. Esse é o primeiro processo vital. Sem ele, não tem vida. Mas a vida também precisa de aquecimento, porque o eu, a individualidade, ela só pode encontrar uma âncora se houver calor. O eu se manifesta nesse calor. Então, o aquecimento do corpo, ele é o que faz tudo acontecer para que o ser humano entre. E a gente que está na vida, a gente sabe o que é o frio na hora errada, o que é o calor na hora errada. Ele pode ser destrutivo, né? Dentro da agricultura é muito sensível, a agricultura é muito sensível ao calor e ao frio. E o ser humano também. Mas dentro do nosso corpo, ele é tão sábio que nós temos uma temperatura média de 36 graus, mais ou menos, e tem lugares que estão de 40, tem lugares que estão de 20, tudo isso junto, várias temperaturas no corpo acontecendo ao mesmo tempo, e nós com essa vivência dos 36 graus. Então, nossa agricultura pratica em áreas que têm geadas, por exemplo, a Renata estava contando como a geada tem um impacto tremendo, ou a umidade excessiva na produção do vinho que ela faz, né? Tá? No Ceará não se produz vinho, mas se tem uma chuva excessiva ou se tem um calor excessivo, não existe produção, tudo morre. Né? A gente vê o cinza que eu cresci assistindo. Então, o calor dentro do próprio universo da nossa Terra, ele é essencial, ele é importante e ele precisa estar sempre em equilíbrio, se a gente conseguir fazer isso. Mas um ser humano não pode viver sem a nutrição, sem o alimento, que é o ponto, né? Um dos grandes pontos de partida das iniciativas agrícolas, né? É trazer a possibilidade de uma nutrição que traga saúde. E o ser humano, ele, ao comer uma maçã, ele tem que destruir tudo que está fora da natureza, que não é espírito. Ele digere, ele quebra, ele faz tudo. No preparado é a mesma coisa. Todos os preparados, tem um preparado que se faz aí que a gente tritura ele todinho, né? Fica só quase que um pó. Então, ele precisa ser triturado para que o elemento vida espiritual, para que o espírito adentre, porque o ser humano, como espírito, não consegue digerir aquilo que não é espírito, ele tem que destruir. Ele destrói para construir dentro de si, então, aquilo que a nutrição me traz, aquilo que é produzido me traz para o consumo. E aí, só uma parte, a importância que tem, né, o alimento orgânico biodinâmico, porque ele traz verdadeiros conteúdos que podem ser digeridos e transformados em atividade espiritual, enquanto que uma alimentação que não é natural, né, tem muitas aí, ele não tem nada, a gente não leva nada, ela é muito pobre e eu não consigo fazer os passos seguintes, então a gente tem as alergias, todas essas coisas aí, que um dia a gente pode conversar depois, mas basicamente esse processo vital de nutrição, ele nos leva a um momento crístico de segregar, de separar o que me serve como corpo humano e eu elimino o que não me serve. E para mim, aquela substância essencial que me transforma em cada vez mais humano, espírito, eu posso levar para dentro
que o sistema sanguíneo vai transformar. Então, muitas vezes, a gente chama aqui que aqui nasce a semente do amor, do coração, a essência das coisas, elas se sustentam. E se elas vêm e passam para cá, o corpo humano, o ser humano vai ter que manter suas forças. E a gente mantém, trabalha, elabora essas substâncias de maneira que o ser humano possa crescer. E crescer é uma sinfonia matemática, é uma coisa incrível no ser humano, que vai até esses 21 anos, e aí a gente tem esse crescimento que se eleva, então, para que a gente possa usar essas forças etéricas, né? E, por fim, a gente cria um novo corpo. A cada 7 anos, o ser humano tem um corpo novo. A cada 7 anos tem uma transformação que passa por tudo isso constantemente, até que se gera um novo corpo aos 7 anos e uma capacidade nova surge. Aos 14, uma nova capacidade surge, o coração etérico nasce. Aos 21 anos, o eu está presente, se coloca, se apresenta e vai para o mundo, né? E aí, por aí vai o desenvolvimento humano. E o objetivo dos processos vitais, então, é sustentar a vida e criar o novo, gerar. Quando ele gera, ele cria. E nós, como humanos, a gente tem a mesma tarefa. A gente é criatura, ser natural quando nasce, e na medida em que a gente vai crescendo, aprendendo a co-criar com o mundo, em todas as etapas de vida, a cada momento do presente de cada um, alguns com 24, outros com 60, outros com 70, outros com 90, cada um de nós vai saindo dessa condição de ser natural para passar a ser um criador, um ser cultural. E ninguém, eu acho que dentro da biodinâmica orgânica, assim, vocês vivem isso intensamente, talvez não conscientemente, mas o tempo todo são co-criadores com a natureza, enquanto que numa escola nós somos co-criadores com o espírito no sentido de cultura, né, da criação de cultura. E se a gente olhar bem, eu acho que a gente fala muito em associativo, o lado associativo da agricultura, e eu vejo um lado espiritual tremendo dentro da agricultura, porque a renovação da terra é um processo de ser cultural, não é um processo de ser natural. A nossa agricultura, ela nos coloca num lugar de criadores, verdadeiramente, não de consumidores, que é o que vive aqui no passado, de usar tudo que tem e não renovar, não fazer. Então, esses processos, quando eles têm nos 21 anos, a gente pode começar a trazê-los para sustentar a vida social, para sustentar a forma como nós criamos as nossas organizações, como nós criamos as nossas relações, como a gente entra em contato um com o outro, se vincula, aprofunda esse conhecimento até que eu reconheço que esse ser humano é um ser humano com qualidades, com dificuldades, com karma, e eu reconheço a sua luz, a sua qualidade, e com essa qualidade na mão, eu vou praticar, vou transformar, vou ser leal à qualidade e vou transformar aquilo que não está ainda completo, que ainda não se tornou, porque eu só fiz uma parte até agora como ser humano. E esses processos são muito importantes, porque para sair do mundo da crítica, que é aqui, o pessoal que fica na crítica fica aqui, porque isso não dá certo, porque não... Quando eu reconheço o meu propósito, o propósito da organização, o propósito da minha relação com aquela outra pessoa, eu posso ser leal à qualidade dela e trabalhar para transformar, para, vamos dizer assim, aprimorar tudo que vem à minha frente. E dessa forma, a gente transpõe, a gente passa a cuidar do humano de maneiras impressionantes, a gente cocria as relações. Então, a gente criou esse caminho
que tem 3 dimensões. Sempre tem 3 dimensões, a dimensão mais cultural e espiritual, a dimensão da convivência, do encontro, e do olhar para a comunidade, das instâncias, por exemplo, dos vínculos que a gente faz com as pessoas que participam, e tem o lado do trabalho, o recurso, a sustentabilidade. Nós temos que olhar sempre essa parceria com esses 3 aspectos, elas vão sempre existir. E se a gente não cuida de um, só cuida de outro, fica meio desequilibrado, assim, sabe? Então, se eu faço muito do trabalho, fica para cá, e aí essa visão, esses valores, eles desaparecem, eu nem me relaciono com eles, eu me perco, né? Ou, se eu não vou nas reuniões, se eu não participo se eu não estou lá construindo socialmente, desenvolvendo a confiança, o trabalho coletivo, eu posso trabalhar muito, eu posso até entender os valores, mas eu não criei um social que me ajude dentro desse contexto da associação. A gente tem sempre que olhar para esses 3 e tentar equilibrar. Ora um pouquinho de um lado, ora um pouquinho de outro, e quem equilibra excesso de trabalho, excesso só de discussão, visão, tal? É o encontro. É esse que vocês vão fazer agora. Vamos encontrar para a gente pensar, olhar os nossos valores, olhar como desenvolver, e vamos ver como a gente cria os recursos, a sustentabilidade, através do encontro entre, por exemplo, produtores e consumidores, ou entre aqueles que me trazem um insumo. Quem pode fazer o papel do insumo? Por exemplo, a associação hoje tem 100 e poucas sementes, né? Isso, poxa, isso é super importante. Alguém tem que fazer isso. Ela faz para promover esse encontro entre aquilo que eu quero atingir na minha empreitada e aquilo, como eu vou usar esses recursos para fazer. Então, essa dimensão ela é importante que a gente tenha para conseguir fazer esses estágios, né? E eu queria parar só por um segundo, assim, e se você pensar, a maioria daqui é associado, João? Os participantes são pessoas São associados e simpatizantes. simpatizantes. Simpatizantes, vocês vão passar, a partir desse encontro, a entrar no primeiro momento, momento em que você se associa, né? Agora todo mundo vai sair daqui e vai se lembrar de se associar de alguma forma para participar desses estágios, né? Então, a pessoa que entra no começo, ela quer saber por que eu vou me associar, o que você está me oferecendo, o que essa associação faz, por que essa agricultura orgânica, biodinâmica é melhor, por que eu pago mais? Eu vou entrar aqui para pagar mais, eu vou pagar a associação, e ainda vou pagar para um produto mais caro, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Né? São as perguntas assim, de quem está assim, nesse começo. E aí você encontra valor, de alguma forma, e entra. E a sua segunda tarefa, depois de entrar, é criar um vínculo. Não sei como vocês fazem, como funcionam as diversas iniciativas que tem aqui presente, né? Mas tem várias coisas que vocês... Mas vincular, saber o que está acontecendo, ler as mensagens pode ser uma maneira, ir para uma reunião pode ser uma outra, conferências, estudos, eu não sei exatamente como vocês funcionam, mas buscando estar conectado, aquecer, ter um interesse pelo que acontece dentro da instituição. Se você não tiver interesse, pouco resultado vai acontecer, porque você não vai se ligar, e se não se ligar, você não pode aprofundar, conhecer mais. Onde que eu posso ajudar? Qual é o meu papel? Como que eu faço o meu papel melhor? O que funciona? O que não funciona? E, a partir dessa fase de aprofundamento, fazer esse passo de dizer, eu sou realmente um membro da ABDSul, e, como membro, eu vou a serviço, eu vou aprimorar, eu vou ajudar a melhorar as coisas, eu vou ser um embaixador, né? Eu vou atuar amplamente, e eu vou co-criar. Eu vou no congresso, no encontro,
e vou participar plenamente para que a gente faça um plano, e eu vou me comprometer com esse plano, e nós vamos trabalhar para ele melhorar, ampliar e continuar continuamente fazendo com que a coisa venha a ocorrer. Então, a gente começou com a escuta, né, que fez todo esse caminho com vocês, né, de perceber o que tinha, acolher as ideias, assimilar as ideias, reconhecer aquilo que dá identidade, aquilo que é fruto para se planejar, aprimorar e implementar, e aí começa a segunda parte, que é já o próprio encontro, né? A gente vai realizar aqui e manifestar as ideias que surgiram de cá. Esses são os nossos pontos, essas são as nossas preocupações. E tentar criar um esquema, um sistema, perdão, eu volto aqui, de maneira que a gente possa tomar uma decisão que nos leve a esse caminho futuro. E quando a gente olha para os processos, eles transformados agora em um processo decisório, que é a etapa que vocês vão entrar agora, né? A gente vê que forma o grupo, nós temos um tema, a gente tem que agora desenvolver interesse pelo tema do congresso, do encontro, perdão. É encontro, né, João? Não é congresso, né? Encontro. Sim, é encontro. Pelos temas, nós temos 7 temas, eles são importantes, estão no site. O importante é que você olhe esses temas, estude esses temas, se prepare para ativamente, no encontro, poder trazer suas ideias, trazer as suas coisas. Se você tem uma ideia, analisa essa ideia, traz as coisas, trabalha, se prepara, e lá nós vamos escutar tudo isso, de todo mundo, e trabalhar essas ideias, né, que nós vamos aprofundar aqui nesse terceiro passo do encontro, e a partir disso aí nós vamos reconhecer o que precisa ser feito e tomar alguma decisão a partir da essência que vai se revelar dentro do Congresso. Eu sei que está meio teórico, porque a gente não tem o exemplo, que a gente não fez ainda, né? Mas quando a gente descobre o que é essencial para o futuro da ABDSul, a gente consegue planejar e praticar, a gente consegue pôr em prática. E a gente vai revisando, fazendo e revisando por um certo período, para poder a própria ABDSul e vocês terem a capacidade de realmente fazer aquilo que é o propósito que vocês vão definir aqui nesse encontro. E a partir desse faz, avalia, vai desenvolvendo capacidades, vai chegar uma hora que vocês vão ter uma nova ABDSul. Aquela de 25 anos, ela trouxe a gente até aqui. E agora a gente precisa criar os próximos 25 anos. E esse momento que vocês estão de preparar, né? Ter o interesse em cada um dos temas, cada uma das tarefas, e ir aos poucos se inserindo no tema, para no Congresso se inserir completamente no encontro, se inserir completamente e navegar esse processo é muito importante, porque isso que vai nos dar aqui o ponto de vista prático. E essas práticas, esse planejamento, tem pessoas dentro da ABDSul com experiências de várias maneiras de se fazer o encaminhamento, fazer planejamentos, coisas desse tipo aí. O próprio tem os 3 Cs, né, que é a base do trabalho de vocês. Tudo isso vai ser nutrido aqui nessas 3 fases que no nosso calendário no site, né, nós colocamos aqui esse momento de realizar, avaliar e integrar, a partir da hora dessa decisão que nós vamos tomar, que é que você vê a metamorfose daquilo que é teórico na prática que vocês estão fazendo, que vai ser o encontro, né? E esse alinhamento, o aprofundamento de tudo que vocês vão fazer, depois tomam a decisão, esse é o nosso caminho, e vão ter grupos para fazer planejamentos e trabalhos. Vamos pôr em prática, fielmente, o mais possível, avaliar, melhorar cada vez mais, e integrando
tudo isso na prática da BDSU. Esse é o nosso, vamos dizer assim, é o centro do cerne do que a gente quer, é planejar, realizar, avaliar e integrar. Mas, para isso, vocês têm que todos estar no encontro, para a gente passar por tudo isso e conseguir chegar realmente a um local onde a essência do que é o futuro da BDSU pode se apresentar. E, quando ela se apresenta, é uma coisa mágica, é um momento muito bonito, porque a gente sabe que não é fácil. Não é fácil estar nesse mundo que tudo é consumo, que a gente não valorizam esse segundo lado da agricultura biodinâmica, que é o lado dessa relação com a terra, que renova, que cria um novo espírito dentro da nossa própria vida, né? Na questão da nossa vida. E é tão pouco valorizado nesse mundo. Então, essa é a proposta, e eu falei muito amplamente, mas os fundamentos, então, que vêm para os 7 processos, eles vêm da próprio ser humano, da própria relação do ser humano com a Terra, e transformado em processos conscientes, sociais conscientes, e de lá eles se metamorfoseiam, por exemplo, na estruturação de todo um caminho para o desenvolvimento da associação. E se fizermos direitinho isso, e todo mundo vier firmemente, até os simpatizantes, como diz o João, simpatizantes podem vir também, você tem dúvida agora, não tem problema, vem para o encontro, que lá você vai tirar suas dúvidas, você vai reconhecer na comunidade você mesmo. E aí eu tenho coragem de fazer esse passo e não olhar tanto como isso é muito caro, isso é muito difícil, isso é muito complicado, e olhar, isso é vida, e eu quero ser parte daquilo que é vida, que precisa ser transformado, né? Eu quero ser parte desse movimento de regenerar a nossa comunidade, eu quero ser parte desse futuro que, se a gente não criar esse futuro, e se a gente não tiver uma comunidade como essa, Deus meu, onde nós vamos? Para onde vai? Não vai. Então, o chamado aqui existe todo um processo que ajuda a criar o processo criativo. Isso que vocês fazem na Terra, a gente faz socialmente, né? Em um grupo. E depois tudo isso vai reverberar na Terra, que vocês mesmos regeneram e fazem essa bondade para o mundo, muito importante, eu acredito. Sim, eu trabalhei na banca ética, só para fechar, eu era eu era a diretora executiva da banca ética por um tempo aqui no Brasil, e a gente via, assim, como era difícil. A gente foi até lá no João, passamos um fim de semana com o João, lá no Sul, e é incrível como o potencial e a vontade e o carinho com que as pessoas lidam com a terra dentro da biodinâmica, e eu acredito que na orgânica também a gente visitou pessoas da agricultura. O carinho, o amor, isso não pode ter preço, gente, não existe. Isso aí é para a humanidade, é uma coisa que é um legado para muitas gerações. A gente não tem, mas existe alguma coisa que tem que ser feita para que seja sustentável, com essa qualidade, sustentável com essa qualidade, que as pessoas tenham consciência de que um agricultor pode um dia ter uma safra inteira perdida, mas o trabalho que ele fez não é perdido, porque o que ele fez estar na terra, mesmo que naquela colheita não tenha sido transformada em produto, ela está lá vivo, e isso tem que estar pensado dentro da gente que está na comunidade que consome, né? A gente tem que criar essa nova relação dessa consciência maior. Eu acredito que os 7 processos, eles dão como que eu falar em inglês, não sei o nome certo, um framework, uma estrutura para a gente olhar e dizer assim, se essa pessoa é nova, o que eu preciso fazer para ela, nova na associação? Ou se ela está antes do novo, o que eu preciso fazer?
se essa pessoa está nessa fase de vínculo, que a associação vai ajudar essas pessoas a fazerem. Como vão os agricultores encontrar um ao outro? Nós estamos dispersos. A escola, eu mostrei no iniciozinho, né? Todo mundo converge. Na agricultura, a gente não converge, a gente trabalha e algo tem que acontecer para se criar o caminho para chegar até alguém que vai consumir. Então, é diferente, um é concentrado, centrífugo, para dentro, o outro se expande para fora, fica espalhado. E a associação tem esse papel de ser esse lugar de encontro, esse lugar onde a gente faz esse caminho. Então, como se vincular? Se você não está vinculando, como que eu faço isso? Pensar também nesse processo. Umas pessoas que estão aprendendo mais, que estão querendo participar e que ficam, talvez, falando algumas coisas que parecem crítica, não é crítica, é um sinal de que a gente precisa melhorar, só isso. O que a gente faz para melhorar? Né? Para quem está nessa fase 3, né, que a gente chama de aprofundamento. Quem já se comprometeu e já passou e disse assim, não, é aqui mesmo, é na ABDSU que eu vou fazer o meu trabalho. E aí, os próximo passo é melhorar, é aprimorar, porque ela não está perfeita, né? Então, eu não sei se vocês, em que passo vocês estão na relação com a ABDSU, mas eu ficaria muito interessada em, antes de perguntas, que vocês falassem um pouquinho sobre esse passo, né? Que a gente tem 5 minutos, né, João? Aí, eu não sei, 10 minutos? Mais ou menos 15 minutos. Mas eu diria assim, quem se considera que está nesse momento de vínculo, quem está no comprometido, estou comprometido, vou fazer essa coisa melhorar, é difícil, mas eu vou passar para frente. Quantos de vocês? Levanta a mãozinha aí, só para a gente ver os comprometidos. Eu não consigo ver, né? Mas não consigo ver, vocês talvez consigam ver. Tem muita gente? Não sei quem levou. Agora acho que dá. Quem está aqui nesse... Estou comprometido, vou fazer a coisa melhorar, vou fazer crescer, vou chegar nesse futuro junto. Olha aí. Vamos lá! Tem alguns, né? Tem alguns. Quem está nessa fase anterior, estou olhando, bom, mas tem coisa difícil, não sei. Quem está mais para esse lado de vocês aqui? Eu chamo de passo 3, né? Ninguém? Quem está no comecinho? Comecinho, estou chegando, estou me aproximando. Maria Augusta disse que está aí no comecinho, Maria Augusta está se aproximando, a Isso, a Anton, se aproximando. Opa, Carlinda. Então, esse pessoal que está se aproximando, é isso mesmo, vamos saber mais, vamos conhecer mais, vamos se aproximar e estão convidados para vir se juntar a gente no encontro. E aí a Renata, que levantou a mão, o João, teve outra pessoa aqui, o SPG, seu nome, que está ali, também levantou a mão. O Simão levantou a mão, não? Não sei. Então, a gente está aqui para ajudar a comunidade a se desenvolver. Né? Não sei se ajudou, se piorou, mas, assim, fundamentos basicamente são esses. Não, Valquíria, foi maravilhosa a explanação, parabéns. E devolvemos a palavra ao Renato e ao Pedro para continuar na mediação, verificar se tem algumas perguntas no chat. Se não tiver, pode fazer a pergunta verbalmente. Então, Renata e Pedro. Agradeço, dá um aquecimento na alma, assim, ouvir a tua explanação, dá uma esperança, né, de que a gente consiga crescer mais e difundir mais a agricultura biodinâmica. Eu não sei se mais alguém, se as pessoas querem fazer perguntas para a Valquíria.
Tem alguma pergunta, Pedro? O pessoal que está envolvido com biodinâmica, com agricultura orgânica, sabe que essa é uma tarefa muito difícil. E isso, de certa forma, exige mais disciplina, mais rigor, não só de quem produz, mas também esse serviço da BDSul e outros serviços, palestras como essa que você fez, que acabam, de certa forma, estreitando os laços, aumentando a vinculação, dando uma ideia de que a gente pode crescer mais, que a gente pode fazer melhor, que pode fazer mais. Então, eu fiquei intrigado uma coisa. As crianças que estudam na Waldorf, que trabalham com esses conceitos todos, desde o início, que adultos são esses? Olha, tem uma professora aqui também que tem mais de 30 anos de carreira, eu tenho uns 30 também, assim, em educação. Quando possível, dentro de uma escola Waldorf, até a alimentação é, no mínimo, orgânica naquilo que se pode. A visão de nutrição é muito importante para o crescimento das crianças, né? Então, eles são pessoas que chegam lá por uns tantos de idade, eles negam tudo. Então, eles tiveram aquela alimentação maravilhosa. Quando eles chegam mais tarde, eles negam um pouco, às vezes vão para um extremo ou para outro, né? Ou vão para um macrobiótico, ou para um, como se diz, não sei os tipos que hoje tem de alimentação. Alimentação processada. Ou então eles vão processar e dizer é tudo bom, e depois eles voltam. Eles fazem um pouquinho e eles veem que a verdade não está lá. E eles voltam para uma posição. Então, eu diria que são pessoas muito criativas. Na minha experiência, a Bia pode responder também. A Bia estava por aqui, né? Não sei onde que ela anda. Mas eles são pessoas extremamente criativas, comprometidas com comunidade, trabalho de grupo, eles tendem a participar das coisas, no geral, e dentro das universidades, eles são tidos como crianças, jovens que nós queremos porque eles pensam diferente. Eles têm um pensar muito mais fluido e criativo mesmo, porque toda a parte criativa, eu não falei sobre isso, mas em geral, tudo é feito com arte, né? E eles têm aula de jardinagem, eles têm aula de música, eles têm aula de tudo aquilo que complementa o todo do saber, que é não só o intelecto, mas aquilo de fazer com as mãos, muito de trabalhos manuais, jardinagem ou agricultura mesmo, tem escolas que são escolas agrícolas, e eu acho que a gente pensa assim, eu pessoalmente penso que no futuro, se a gente conseguir convergir nesse grande movimento que tem a base antroposófica, o caminho da agricultura biodinâmica com o caminho da educação e esse caminho social de atuação, né? Olhando para essa nutrição, a gente diz que tem duas nutrições, a nutrição cósmica e a nutrição terrena, né? A nutrição da terra é aquela que a gente alimenta e vai para o cérebro, e a cósmica é aquilo que a gente percebe com os nossos sentidos e leva, então, para o nosso coração, né? E esses dois, eu acredito que a biodinâmica une os dois nesse meio, nesse processo educativo, e é o que a gente tenta fazer, chegar na educação pela vontade, pelo saber, nesse centro onde vive o coração e ele pode se irradiar como o órgão de percepção, e não só o intelecto. Eu acho que na Escola Waldorf a gente faz esse trabalho, porque quando você conversa com um ex-aluno que foi assim, já tem 20, 30, 40 anos, 50 anos, é impressionante a capacidade, a elasticidade do pensar, criatividade, o trabalho que eles fazem no mundo, me impressiona demais. Por isso que eu acredito que se a gente consegue trazer essa nutrição terra e a nutrição cósmica via biodinâmica, que faz as duas, né?
ele prepara os dois tipos de nutrição. O alimento biodinâmico tem esses dois potenciais. Eu acho que seria, assim, uma coisa fenomenal, do meu ponto de vista, né? Agradeço a pergunta, eu adoro esse assunto. Acho que o João e o Nelson. Então, muito obrigado, Pedro, pela sua pergunta. E da escuta que nós fizemos, a consulta à comunidade, em 19 de abril, um questionário que foram encaminhados e obtivemos várias respostas, cerca de 27 a 30, surgiu a cocriação, né, do tema central do encontro, que é regenerar a vida, cultivar o futuro. E dentro desse tema temos agricultura, educação, saúde e nutrição integradas. Você já abordou a parte da educação, um pouco da nutrição. Gostaria agora de complementar com essa quadrimembração, né, dos 4 temas junto, como esse processo pode estar integrado. Eu não sou da área de saúde, né? Eu tenho uma formação em terapeuta de movimento, mas eu não pratico, então não vale, não serve. Mas eu trabalho muito com a minha irmã, que é a médica antroposófica, Valdívia Machado, aqui em Florianópolis, e a gente faz vários cursos juntos. Inclusive, a gente está com uma formação começando brevemente aqui sobre os 7 processos aqui na SAGS, e uma coisa que a gente sempre fala, assim, é que quando a gente olha a saúde, a gente olha também a salutogênese, né? E como a salutogênese social, ela ocorre, a gente até deu um curso sobre salutogênese social a uma escola lá no nordeste do Brasil. E um dos pontos centrais, eu acho, que da salutogênese é que o mundo tem que fazer sentido. A pessoa saudável, ela não só se alimenta bem e se movimenta, tem algo dentro dela que é esse propósito. O mundo tem que fazer sentido. Eu tenho que trazer para o mundo, viver no mundo aquilo que faz sentido. E hoje a gente está vivendo um processo em que os jovens não enxergam mais o sentido. Que muitas pessoas estão com essa perda do sentido. Então, a gente trabalhar juntos com o alimento que traz saúde, nesses 2 aspectos, né, na nutrição terrena e na nutrição cósmica, o alimento que traz saúde, que vincula o propósito. Eu acho que é uma grande tarefa, talvez, se a BDSU quer pegar uma tarefa a mais, é de trazer essa consciência que esses alimentos que a gente produz, eles trazem saúde e se conectam com o seu propósito como ser. E se faz sentido, porque o sentido da vida é essencial para a saúde. Se faz sentido buscar se alimentar dessa forma e buscar se conectar com as comunidades que têm o prazer e a alegria de fazer esse trabalho. Porque a gente que não faz, eu, por exemplo, você vê que eu fiz um curso, não serviu para nada, né? Teoricamente, eu não... E a minha filha foi lá e criou uma florestinha dentro de casa. Então, fez sentido, tanto sentido para ela, que ela transformou no pedacinho de chão que ela tem em alguma coisa. E as pessoas, eu acho que se a gente olhar na salutogênese e conseguir mostrar que faz sentido para a vida, honrar a vida. Faz sentido alimentar dessa forma. Faz sentido olhar para um agricultor e dizer, puxa vida, foi uma safra ruim, mas eu te apoio assim mesmo. Porque eu não estou aqui pelo sentido da vida, pelo que a terra precisa também. Não só porque o meu preciso botar na minha geladeira uma coisa, outra. E eu acho que se a gente conseguir conectar esse canal da saúde com esse impulso de gerar vida, né, que vocês têm no tema do Congresso, eu acho que a gente vai sair muito enriquecido desse encontro. Mas eu não sou da área de saúde, então eu não quero falar além do que eu domino, né, que é esse trabalho de unir propósito com aquilo que eu faço. Quando os propósitos se unem,
de vocês com o seu consumidor, eles entram no compromisso, invariavelmente. Os propósitos se alinham, a saúde com a agricultura, com tudo isso, e aí eles entram no caminho, e aí eles passam pelas águas frias, as águas quentes, a falta de água, né, junto com a gente. O máximo que eu posso falar é isso. Sim. Estou agradecido. Nelson queria falar? Vamos voltar, Pedro, para quem são essas pessoas que fizeram esses cursos dentro da pedagogia Waldorf, né? Um dos meus filhos fez o tempo todo integral. E os filhos do João fizeram também. O André, que está aqui conosco, inclusive, né? Um nome famoso dentro desse contexto famoso por conta do aspecto jornalístico, inclusive, é o Jamil Chad. Jamil Chad foi aluno da Escola Waldorf, Rudolf Steiner, em São Paulo, e tem esse trânsito, vamos dizer, internacional, tratando de divulgar as questões que são sensíveis para o nosso dia a dia, né? Mas as outras pessoas que estão nesse caminho, né, ou que passaram, né? Simon não deve estar muito longe disso também, né, Simon? Acho que você foi aluno Waldorf. Criam essa possibilidade de análise crítica, eu penso. Eu vejo isso nesse meu filho mais novo, em que pese que ele seja um artista mais focado no consumo do que, de fato, na interiorização da arte, né? Mas eu penso que carrega muito mais forte essa parte artística. Me dá muita preocupação, porque são poucas as pessoas que vão para a agricultura de dentro da pedagogia Waldorf, né? Agora, existem belos exemplos tratando dessa forma de conduzir as crianças nesse filme que eu postei aí dentro do chat, em que o desafio de Rudolf Steiner é apresentado. Quem fez a transcrição disso para o português foi o Ronaldo, e as legendas foram colocadas pela tradução que ele fez. Vale a pena assistir o filme, porque ele conta o trabalho que o Steiner fez ao longo da vida, mas não conta a vida do Steiner, conta a vida das pessoas que estão trabalhando nisso. E tem uma parte que é fundamental, que é justamente sobre as escolas, do que realmente aqui entre nós. Eu acho que eu vi que a Beatriz estava por aqui, será? Beatriz, que era professora na escola, que foi secretária e tudo, né? Então, acho que esse caminho é um caminho bem interessante, porque a gente viu, por exemplo, em que pese as crianças do João Krantz e da Márcia não terem sido alunas Waldorf, elas levaram a ideia da agricultura biodinâmica para dentro da escola delas. Resulta que a BDSU foi fazer palestra, e Beatriz foi conosco lá, né, na escola, na Prefeitura Municipal de Montenegro. Então, nós levamos a Beatriz para fazer uma palestra para o pessoal lá, para as professoras da Secretaria de Educação da Prefeitura do município de Montenegro. Foi uma tarefa muito interessante, além de divertida também, porque as pessoas disseram, nossa, a gente quer disso. Só que querer não é só querer, né? Tem que ter também um querer. Enfim, um pouco para contribuir com essa visão de quem são essas pessoas que estavam aí, né? Muito obrigado, uma bela contribuição. Porque essas pessoas, nós não estudamos em Waldorf, mas essas pessoas são iguais a nós, nos objetivos, nas buscas, nas preocupações, tá? Nós estamos buscando coisas, provavelmente eles também estão buscando. É uma coisa interessante, assim, eu viajei quase que o ano inteiro, assim, visitando escolas, né, tanto no norte quanto na Europa, e hoje existe todo um movimento de escola-fazenda. Eu visitei uma fantástica, que nasce uma biodinâmica pequenininha, uma escola pequenininha, e hoje é uma cidade, quase que uma cidade inteira ao redor disso aí, e o impulso deles, eles estavam, era na escola Rudolf Steiner, na cidade, assim, bem dentro daquela cidade de Nova York, muito
pesado, e eles saíram, um grupo de professores, e disseram, não, isso não é possível, precisamos criar alguma coisa. E eles criaram lá, então, essa unidade, essa fazenda, depois vem a escola, e essas escolas todas iam para lá aprender. E eles passavam semanas lá. A minha filha, a gente ia sempre para lá estudar e ter aula e tudo mais. E de lá saíram, essa vivência fez com que algumas pessoas realmente saíssem para esse mundo do trabalho com a natureza. Mas se as escolas ficam só fechadas em si, não tem uma relação com a própria vida de um sítio, de uma fazenda, que não seja o fim de semana do meu pai, mas que seja realmente eles pôr a mão na massa, passar semanas estudando, eles faziam a aula principal deles, várias escolas depois foram seguindo esse momento, e hoje tem muitas, onde eles vão para uma fazenda, e eles têm um mês inteiro, onde eles têm a aula normal deles, depois eles vão trabalhar no campo, fazendo o trabalho que é o trabalho, né? E passam por os... Então, tem várias experiências assim que eu conheço, e dessas escolas que fazem isso, eu vi jovens saindo com um interesse pela terra muito maior do que os que ficam só na cidade e fazem só a jardinagem básica. A jardinagem básica dá uma sensibilidade e uma alegria, né? Eles adoram fazer aquilo. E eles ficam muito alegres. Mas não necessariamente uma conexão mais profunda, com exceções, claro, tem exceções, né? Mas quando eu vi as escolas conectadas com as fazendas ou os sítios, em que eles vão e mergulham mesmo na experiência, aí eu vi mais conexão e mais interesse e mais atividade desse jovem Waldorf que vai para o mundo, né? Então, talvez tenha aí alguma coisa para a gente criar aqui no Sul, que crie coisas desse tipo, não sei. Mas é isso mesmo que o Nelson falou. O número de pessoas que vão para a agricultura não é tão alto, quanto até engenharias, tecnologias, artes, e outras profissões, eles vão para tudo quanto é profissão, mas para a agricultura mesmo o número é bem pequeno, que eu conheça. É uma preocupação, que até a gente tinha conversado, acho, com o Nelson, com o João, em alguma reunião, em algum momento, é justo isso, que o pessoal que trabalha com a biodinâmica é todo meio idoso já, né? E a gente precisaria trazer gente jovem que venha fazer esse trabalho, né? Esse trabalho com a terra, o plantar, toda essa parte, porque a gente está envelhecendo, né? E para dar continuidade nisso é complicado. Ótimo, Estamos chegando na então, hora. só com... O Nelson queria falar. Nelson, sim, desculpa, eu não tinha visto. Pode falar, Estamos Nelson. chegando na hora, já digo, mas tem umas coisinhas que eu acho que vale a pena a gente olhar. Esse movimento de envelhecimento não é novo, né? Digamos. Não, é velho. Esse nome só podia ser velho. Mas tem já gente que estuda o negócio, né, e coloca o resultado desses estudos. Já deram um nome para isso, chama êxodo rural. E tem diversos tipos de pessoas que já escreveram textos sobre isso. É um fato. É uma realidade que, infelizmente, a gente está sentindo na pele, mesmo no sítio. É inacreditável, mas não há pessoas para trabalhar no sítio. Não há, literalmente, não há. Ou seja, há pessoas, eventualmente aparece um ou outro que está em algum momento fazendo uma transição para ir trabalhar em alguma loja, em alguma coisa na cidade, porque o trabalho é pesado, não é um trabalho leve, né? É um trabalho que demanda muito tempo exposto ao ambiente. Exposição ao ambiente é onde a gente trabalha mesmo, né? Não preciso falar nada dessas coisas, né? Então, os jovens não querem realmente ir para essa tarefa, a não ser que a gente facilite muito isso e que essa relação comercial do produto final do trabalho dessas pessoas realmente
consiga trazer uma medida do valor do trabalho humano dentro da agricultura, que hoje não tem. Ou seja, hoje nós estamos subvalorizados dentro da agricultura, todos os produtos, para todos os produtos. Se fôssemos pagar efetivamente a atenção para o meio ambiente, por exemplo, o cuidado com a água, a relação de bem-estar com os animais, isso tudo seria um custo que hoje não está dentro das planilhas de custo. Não existe esse custo dentro da... E a necessidade dessa relação é assim, fundamental, que eu acho que nós vamos chegar no curso da agricultura biodinâmica a olhar esse tipo de relação proximamente no encontro de junho, e espero que a gente coroe isso em julho, e a intenção é justamente criar essa visão do pragmatismo que o agricultor precisa ter para fazer essa tarefa e o reconhecimento daquele produto que é produzido por essas pessoas, né, por nós, para que ele chegue com uma realidade mais próxima daquilo que efetivamente significa estar na lavoura. Significa estar 13 períodos no período de 12 meses, né? Significa estar com a saúde cuidada, né? Com os dentes cuidados, né? Com o período de férias tirado e assim por diante vai. Enfim, não me alongo mais porque o tempo já está curto, né? Eu queria só completar uma coisa que o Nelson falou, que, por exemplo, em Maruí, onde a nossa comunidade vai estar, né? Está lá, estamos desenvolvendo, a comunidade sênior, houve um êxodo rural ao ponto de que a população caiu a quase 1/3 da população que tinha antes, porque os jovens foram todos embora. E o que está acontecendo agora, a boa notícia, é que está tendo um êxodo urbano. Começaram a aparecer sinais sérios de um êxodo urbano, de as pessoas dizerem, eu não aguento mais esse estilo de vida, eu quero ir para uma fazenda, um sítio. E pessoas muito criativas, trazendo coisas muito incríveis. Eu estou acompanhando esse movimento, assim, e vendo essa vontade agora de ter uma relação com a natureza. E, ao mesmo tempo, a gente tem crianças que têm o déficit de natureza, chamada uma enfermidade, chamada déficit de natureza, em que ela não pode e tem um verdadeiro pânico de entrar em contato com a natureza. Então, tem todo um caminho aí que a gente vê essa vontade de voltar ao campo com essas crianças que não têm condições, porque emocionalmente elas criaram uma... Então, tem boas notícias e má notícia, né? A boa notícia é que existe esse movimento de valorização, de retorno. Então, em Maruí, a gente tem um monte de gente nova lá, fazendo orgânico, e uma pessoa que está começando a trilhar o caminho do biodinâmico. E são pessoas jovens, voltando e indo nesse caminho contrário do êxodo antigo. Mas o êxodo ainda é muito vivo em muitos lugares. É uma pequena tendência, é uma coisa que está chegando na gente, e acho que a gente podia aproveitar esse momento e dizer, olha, tem um caminho, né? A gente tem se apresentar para esse público que tem essa vontade jovem que quer voltar como uma opção. Não sei, só um pensamento. Então, complementando o lançamento do Enabiosul Tem a pessoa, a Vanessa, querendo falar. A Vanessa ali, eu ia falar antes do encerrar, João. Opa, vamos lá. A Vanessa não. A Vanessa. Eu sou produtor de banana aqui em Luiz Alves. Pela minha família, a gente, né, graças a Deus, gosta de agricultura. Então, esse assunto aí foi bem pertinente, né? A gente não teve formação Waldorf, mas a gente tem a formação de técnico agrícola. A gente fez o mundo rural pela escola agrícola, então a gente tem muito orgulho disso, né? E a gente, eu acho que conseguiu, pelo exemplo, mostrar isso para o meu filho e para minha filha, né? Que hoje o Gabriel também está fazendo colégio agrícola, né, ele está no 2º ano lá em Rio do Sul, e eu vejo que o exemplo do convívio, né, é um despertar. Pode ser que sim, que ele goste de ficar na terra, ou pode ser que não.
mas eu acredito nisso, né? O exemplo e acreditar. Independente da cultura, o que é, se é soja, milho, fruta, o que seja, ele tem que acreditar e se identificar com aquilo. Se a pessoa se identifica e acredita naquilo, pode ser sol, pode ser chuva, pode dar o que dá, ele vai ficar na terra. Eu estou falando isso porque é um exemplo da minha família. Eu vejo meu guri, ele vem da escola agrícola, ele vai vir em sexta, amanhã. Ele já vem com uma vontade que ele quer ir lá para a roça, que ele tá, entendeu? Ele gosta. Ele começou a ir para a roça com uns 9 anos, 9, 10 anos, eu comecei a levar ele junto, e foi. Então, assim, eu acredito que é no exemplo e a vontade de ele acreditar. Só que, pelo exemplo, eu vim da cidade, eu não sou agricultor de pai e mãe, né? Então, assim, eu gostava, fiz colégio agrícola, conheci minha esposa também, ela no curso também. Então, hoje a gente está aqui no interior, não posso dizer que é interior, mas Luiz Alves é próximo do litoral, no litoral norte catarinense, mas a gente está no interior e hoje eu vivo da lavoura, hoje eu sou produtor rural, hoje eu tenho orgulho de dizer assim, não, eu sou produtor rural. E eu acho que eu consegui passar isso para meu filho, e ele também quer ficar. Mas, assim, ó, eu tenho um outro contraponto aí também, é a questão, tipo, eu acho que em Santa Catarina, não sei, no Brasil deve ser isso, as divisões agrícolas, quando o governo, o império, não sei, eles dividiram muito em pequenas propriedades, né? Eles teriam que agradar os produtores e, tipo, foi em 5 hectares, 10 hectares, né? Então, hoje, essa quantidade de terra, dependendo a cultura que se está, não se tem como sustentar uma família hoje, entendeu? Então, assim, deveria ter uma política pública hoje para a gente, quem está vindo de novo, ou, né, uma pessoa nova que quer realmente ficar na terra, ter mais facilidade de comprar terra. Eu vou ter esse problema o ano que vem e no próximo. Meu guri vai querer plantar mais e eu vou ter que ou arrendar uma área, entendeu? Então, assim, ó, o governo hoje catarinense não tem, eu acho que nem é catarinense, eu acho que é o Brasil, né? Deveria ter mais facilidade de quem quer ficar na terra, produzir orgânico ou independente que não seja orgânico, ter facilidade para comprar terra, e não tem. Quem tem terra hoje, que ganhou lá dos avós e do pai, ficou, vamos dizer assim, é uma herança, né? Tipo, eu não tenho uma herança, eu não tenho essa possibilidade, então eu vou ter que achar alguma forma e tentar ver como é que eu vou fazer isso, né? É só um desabafo aqui, né? Mas eu acho que muita gente deve estar passando por isso também, né? A dificuldade de comprar um terreno, mais 5 hectares, hoje a nossa região aqui é uma fortuna, então não compensa, entendeu? Então compensa eu ficar no meu cantinho aqui e não sei, é difícil, a gente deveria ter acesso à terra mais fácil. Importante, né? Acesso à terra. Esse tema, o Rafael está falando do Luiz Alves, a esposa dele é secretária da Agricultura de Luiz Alves, então fala com propriedade. Mas esse tema está sendo muito tratado sobre a posse da terra no tema de economia associativa. O Simon tem participado de eventos que está vindo à tona, discussão inclusive com o América Latina sobre a posse da terra, né? A posse da terra não deveria ser uma propriedade, mas uma posse perene, né? Mas esse é um tema que nós vamos abordar talvez no encontro. Só complementando, então, o lançamento do EnaBioSul, dizer que é uma parceria que nós estamos fazendo com a Prefeitura Municipal de Águas Mornas, que está dando todo o apoio, cedendo a escola gratuitamente, o ginásio gratuitamente. E, então, os temas serão abordados às 8h30, nós temos uma abertura, no dia 11, depois temos o painel 1, que vai tratar dessa temática central, dos quatro temas juntos, a agricultura, a educação, saúde e nutrição. E depois nós temos um tema central, o tema 2, que vamos tratar
dos pontos, né, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que vão trazer pelas CEPORGs, que são as comissões de produção orgânicas dos 3 estados, que elas estão dentro do mapa, talvez isso também pode ser abordado lá, Rafael. E depois, às 11h30, nós teremos a celebração dos 25 anos da BD Sul, intervalo para almoço, retornamos às 14 horas, com 7 temas. Eu vou ler aqui o painel. O tema 1 seria um eixo sobre sistemas agroflorestais, tratar da regeneração, como a Valquíria trouxe bastante aqui, da sustentabilidade, da regeneração, esse amor pela terra, e ter sempre com coberturas, né, e alimentos, não aquela monocultura, mas agrofloresta, tudo junto, misturado, não? O outro painel 2 sobre o eixo da saúde, nutrição e vitalidade, uma homeopatia sobre preparados, homeopatia e preparados biodinâmicos. O painel 3 é sobre o planeta, ritmos e espiritualidade, principalmente o calendário biodinâmico, como é que os ritmos da natureza, do cosmos, atuam nas propriedades, na vitalidade dos alimentos, essa consciência espiritual de regeneração da vida. Painel 4, aí é o eixo sobre educação e conhecimento, aí entra a questão que foi trazida aqui dos jovens, que é a educação para a regeneração, formação de agricultores jovens e comunidades para o futuro. Nós estamos trazendo aqui para essa palestra uma professora do Instituto Federal Catarinense, que o Rafael falou, lá onde o filho dele estuda, o Gabriel, falar sobre a juventude, né, como que ela pode se inserir nessa parte difícil de ter a terra, mas também de como atuar inovativamente, né? Painel 5 sobre design regenerativo de território, então nós vamos trazer as experiências da permacultura, que elas têm lá o PDC, que ajudam a criar uma imagem e construir o desenho para o organismo agrícola. O painel 5 é esse encontro da economia associativa, é para tratar das redes de comunidades, a cooperação, comercialização, sustentabilidade. E o painel 7 é sobre a pedagogia. Então, como a pedagogia Waldorf e a educação pública podem estar juntas, né? Como uma pode ajudar o outro. Que o espírito, já que nós estamos tratando numa escola municipal, é um bom momento, né, de um ao outro conhecer as suas políticas. Inclusive no congresso da pedagogia Waldorf, que vai ser realizado na sequência do dia 13 ao dia 18, no próprio congresso tem encontros, né, encontro de escolas Waldorf com iniciativas Waldorf na pedagogia da educação pública também, sobre essa experiência. E nós temos também, na parte do ginásio, aberto à comunidade, então fazer essa integração com a comunidade, que são exposições de produtos, de artesanato, de temas também, trabalhos escolares, de nível de 2º grau, acadêmicos, pesquisa, também a parte terapêutica. Então, temos praticamente 3 temas dentro no ginásio, fazer essa comunicação, essa troca de conhecimento, e também o SPG da BD Sul está junto lá, expondo, mostrando como funciona o SPG, o processo de certificação, o processo de certificação biodinâmico, o Demeter, o orgânico também, estão juntos neste ambiente. E aqui também vamos relacionar o apoio que já estamos recebendo, além da prefeitura. Já contamos com o apoio do CREA, de Santa Catarina, da Associação Biodinâmica Brasileira, da Copafrem, que é a cooperativa de orgânicos de Santa Maria da Imperatriz, que é o Recanto da Natureza, o Instituto Brasil Orgânico, o próprio Instituto Federal Catarinense, que já citei, e também do Instituto 7 Processos, aqui que já estamos trazendo com essa palestra da professora Valquíria, essa integração, e provavelmente
estamos convidando, ela falou muito em parceria criativa, nós estamos estamos com a proposta de parceria criativa para o Instituto Sete Processos, está fazendo, colaborando, né, na escuta, na mediação do temático, de 7 temas, e também da parte de plenária, e para produzir esse relatório, né, depois que a BDSU pode caminhar para os 25 mais que nós estamos falando aqui. E devolvendo a palavra para o Renato e para o Pedro, gostaria de fazer as considerações finais com a Valquíria e pedir para o Nelson fazer o fechamento dessa palestra de hoje. Obrigado. Eu, Renata, agradeço a professora Valquíria, foi muito interessante, acho que todo mundo gostou, foi bem colaborativa essa palestra. Muito obrigada. E uma boa noite e um bom fim de semana. E vamos para o encontro, né? Vai ser um belo encontro. Valquíria quer fazer umas considerações finais e o Nelson faz o fechamento, por gentileza. Só agradecer assim, a abertura para trabalharem com os 7 processos e essa colaboração, assim, nada me dá mais alegria do que apoiar um movimento que é tão importante e precisa mesmo de todo mundo indo junto, né? Que todo mundo que puder ajudar, porque é o mundo, é a terra, é a vida. Parabéns para vocês. Estão travando. Acho que estão chegando já do ar. Está auto fechando. Uma das coisas que a gente tem trabalhado assim com muita vontade que aconteça é essa ideia do contexto de uma pertinência, né? Ou seja, que nós que estamos nesses movimentos em que reconhecemos uma ação voltada para essa evolução do ser humano, tratemos de nos enxergar, propriamente dito, como dentro de uma comunidade, né? Esse é o esforço que a gente tem feito ao longo de diversos anos aí, que a BDSU está nessa caminhada, em que pese todas as diversidades de egos presentes que necessitam sempre ser acomodados. De alguma maneira, a gente consegue fazer com que essa tarefa resulte positiva e num sentido bem mais intenso e profundo de uma ação de comunidade que se explicitou claramente quando a própria sede da BDSU foi transportada para dentro desse espaço que é o sítio em Águas Mornas. Eu creio que ali a gente conseguiu dar esse passo assim bem importante para fincar raízes, né? Eu me lembro da Margaret, uma vez trabalhando conosco em Euritmia, e comentou os conhecidos dela que tinham a intenção de fundar um banco. E fizeram o banco, mas a primeira coisa que eles fizeram não foi nem criar as condições do banco, propriamente dito, mas alugar um lugar e colocar nesse lugar as suas tarefas de fazer. A primeira motivação foi: temos que nos colocarmos no mundo de algum modo. Já temos essa intenção, então acho que um pouco foi isso que se sucedeu com a BDSU. Vínhamos crescendo até 2017, quando entramos dentro desse lugar, né? Até 2016 a gente efetivamente se estabeleceu dentro do sítio em Águas Mornas. Foi uma oportunidade única. Então essa visão de comunidade, a gente conseguiu fazer essa construção nacional e não só no âmbito da própria biodinâmica, né, mas em diferentes tipos de áreas. Nosso tráfego dentro dos órgãos de governo, nosso tráfego com algumas instituições de pesquisa, né, isso tem sido bem característico nessas tarefas todas. Eu penso que essa visão que nós estamos levantando hoje, que é uma questão relacionada também com a questão mais sensível, que é
que é o dinheiro e a espiritualidade que ele carrega, né? Nós precisamos trazer mais perto dessa nova etapa do processo, vamos chamar assim. E quem sabe a gente invoca um pouco o Karl Koenig nesse chamado para fazer uma pequena relembrança, né? O Karl é austríaco de nascença e viveu na Inglaterra por um bom tempo, era médico e trabalhou com crianças que precisavam de apoio especial. E construiu uma sequência de ideias que vale bem a gente explorar. Possa nosso esforço transformar-se em força, possa a luz que recebemos luzir sabedoria, possam as palavras que falamos gerar bondade, quando eu sirvo fielmente o Espírito. Muito obrigado pela tarefa até aqui. Nos vemos em breve. Boa noite. Obrigado por todos. Obrigada, André. Boa noite a todos. Tchau. Obrigada, boa noite.